Olá, eu sou Jáfia Soares e estamos na leitura do livro Uma Igreja com Propósito. Capítulo 11. Desenvolvendo a estratégia. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos. De alguma forma, salvar alguns. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Meu pai é o melhor pescador que já conheci. Se houver somente um peixe no lago ou no rio, ele conseguirá pescá-lo. Isso sempre me maravilhava quando eu era criança. Podia haver 10 pessoas pescando no mesmo lago, porém meu pai pegava mais peixe que todos. Como ele conseguia? Havia alguma mágica envolvida? Será que Deus gostava mais dele? Quando fiquei mais velho, aprendi o segredo. Meu pai entendia os peixes. Ele conseguia observar um lago e saber exatamente onde os peixes estavam. Sabia a que horas eles costumavam comer e que isca usar. Sabia também quando mudar de isca. Sabia até quanto exatamente precisava deixar de linha dentro da água. Ele facilitava as coisas para que os peixes engolissem a isca. Ele apanhava todos aqueles peixes porque os conhecia. Eu, no entanto, nunca tinha uma estratégia quando ia pescar. Lançava a isca em qualquer parte do lago, esperando que alguma coisa a mordesse, e raramente eu atraía os peixes, porque minha atitude era do tipo pegar ou largar. Estava sempre mais interessado em desfrutar a natureza que em alcançar, pegar alguma coisa. Enquanto meu pai se lançava no pântano ou se molhava até a cintura para ir aonde o peixe estava, minhas áreas de pesca eram normalmente determinadas pelo conforto. Eu não tinha estratégia e os resultados mostravam isso. Muitas igrejas, infelizmente, têm a mesma atitude. Quando se trata de pescar homens e mulheres, não gastam o tempo necessário para entender as pessoas que querem alcançar e não adotam nenhuma estratégia em ganhar pessoas para Cristo, desde que isso possa ser de forma confortável. O segredo do evangelismo efetivo não é somente compartilhar a mensagem de Cristo, mas também seguir a metodologia que ele usou. Creio que Jesus nos ensinou o que devemos falar e também como compartilhar o evangelho. Ele tinha uma estratégia e moldou princípios evangelísticos que independe da época. Eles ainda funcionam nos dias de hoje, se os aplicarmos. Em Mateus, capítulo 10 e Lucas, no capítulo 10, encontramos duas ocorrências reveladoras da estratégia evangelística de Jesus. Antes de enviar os discípulos a evangelizar, ele deu instrução específica a quem dar atenção, a quem ignorar, o que dizer, como compartilhar o evangelho. Quero identificar as 5 regras de pescaria para o evangelho, encontradas nessa instrução de Jesus. Construímos a estratégia de evangelismo de Soderbeck em torno destes princípios. Conheça o que está pescando. O tipo de peixe que você quer pescar irá determinar sua estratégia. Pescar lambari ou salmão requer equipamento e iscas diferentes. A época também não é a mesma. Você não consegue pegar sardinha da mesma forma que pega um atum. Não existe um método único de pescaria. Cada peixe demanda uma estratégia especial. A mesma coisa vale para a pescaria de homens. É imprescindível você saber quem está pescando. Quando enviou seus discípulos para a primeira campanha evangelística, Jesus definiu o alvo. Eles deveriam se concentrar nos compatriotas. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Mateus capítulo 5, versículo 6. Jesus deve ter estreitado seu alvo por várias razões, mas uma coisa é certa:
Ele mirou no tipo de pessoas que seus discípulos teriam mais chances de alcançar. Gente parecida com eles. O Senhor não estava sendo preconceituoso, e sim estratégico. Como já mencionei, ele definiu o alvo de seus discípulos para que fossem eficazes e não para que se tornassem exclusivistas. Vá até onde os peixes estão mordendo. Pescar no lugar em que os peixes não mordem a isca é perda de tempo. O pescador experiente busca outros locais. Ele sabe que cada tipo de peixe se alimenta em diferentes lugares, em diferentes horas do dia. Os peixes não estão com fome o tempo todo. Esse é o princípio da receptividade, que expliquei no capítulo anterior. Em determinadas épocas da vida, os não cristãos são mais abertos às verdades espirituais. Esta receptividade geralmente dura pouco tempo. Por isso, Jesus nos orienta a ir onde as pessoas ouvem. Saiba aproveitar bem as oportunidades que o Espírito Santo prepara. Note as instruções de Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 14. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Esta é uma declaração que não devemos ignorar. Jesus orientou os discípulos a não insistir com pessoas pouco receptivas. Não devemos colher o fruto verde, e sim o que já estiver maduro. Antes de estabelecer a Saddleback, participei de cruzadas evangelísticas e de reavivamento em muitas igrejas. Geralmente, o pastor local passava as tardes fazendo visitas. Em muitas ocasiões, visitávamos pessoas teimosas que outros evangelistas não haviam conseguido ganhar. Pura perda de tempo. Você acha que é boa mordomia de tempo ficar implorando a alguém que já rejeitou Cristo uma dúzia de vezes, enquanto uma comunidade inteira de pessoas receptivas está esperando para ouvir o Evangelho pela primeira vez? O Espírito Santo quer nos dirigir às pessoas que Ele já preparou para receber a palavra. Jesus nos disse que não devemos nos preocupar com os que não são receptivos. Sacuda a poeira e vá em frente. O apóstolo Paulo tinha a estratégia de atravessar portas abertas. Ele não perdia tempo batendo em portas fechadas. Da mesma forma, não devemos concentrar nossos esforços em quem não está pronto para ouvir. Existem muito mais pessoas no mundo prontas para receber Cristo que cristãos dispostos a testemunhar a elas. Aprenda a pensar como peixe. Para que você possa fisgar os peixes, é necessário que entenda os hábitos, as preferências e a alimentação de cada espécie. Alguns gostam de águas calmas, outros preferem nadar em rios com correntezas rápidas, outros preferem a profundidade ou gostam de se esconder nas rochas. Para ser um pescador bem-sucedido, é necessário pensar como peixe. Jesus geralmente sabia o que os não-cristãos estavam pensando. Mateus capítulo 9, versículo 4, capítulo 12, versículo 25, Marcos capítulo 2, no versículo 8, Lucas no capítulo 5, versículo 22. Ele era eficaz em lidar com as pessoas, porque as entendiam e era capaz de romper suas barreiras mentais. Em Colossenses capítulo 4, versículo 5, lemos: Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Devemos aprender a pensar como um não cristão para poder ganhá-lo. O problema é que quanto mais tempo você passar dentro da igreja, menos será capaz de pensar como um não cristão. Seus interesses e valores mudam. Tenho sido um cristão durante quase toda a minha vida, por isso penso como cristão. Não costumo pensar como um não cristão.
Pior ainda, minha tendência é pensar como pastor. Isso é, ainda mais distante da mentalidade do não cristão. Tenho que mudar conscientemente minha forma de pensar quando tento me relacionar com eles. Se você observar a propaganda de qualquer igreja, fica óbvio que ela foi escrita do ponto de vista de um cristão e não da perspectiva de um sem igreja. Por exemplo, pregamos a inerrante palavra de Deus. Tal declaração não faz nenhum sentido para o não cristão. Pessoalmente, considero a inerrância das Escrituras uma crença incontestável, mas, sem nem mesmo todos os cristãos sabem o que isso significa, imagine um sem igreja. A terminologia espiritual a que os cristãos estão familiarizados é um idioma estrangeiro para o não cristão. Se você quiser fazer propaganda de sua igreja para os de fora, precisa aprender a pensar e falar como eles. Sempre ouço pastores reclamando que o povo hoje está mais resistente ao evangelho. Não acho que isso seja verdade. Na maioria das vezes, a resistência é pura falta de comunicação. A mensagem não está chegando ao destinatário. As igrejas precisam parar de dizer que as pessoas são fechadas para o evangelho e começar a encontrar as formas de se comunicar numa linguagem acessível. Não importa qual transformadora seja nossa mensagem, ela não será eficiente se a transmitirmos por um canal que os sem igrejas não costumam sintonizar. Como aprender a pensar como o não cristão? Conversando com eles. Uma das maiores barreiras para o evangelismo é que a maioria dos cristãos passam seu tempo apenas com outros cristãos. Eles não têm amigos fora da igreja. Se você não se comunicar com os de fora, como irá entender o que eles pensam? Como já relatei no capítulo 1, comecei nosso trabalho indo de porta em porta durante 12 semanas, pesquisando o sem igreja de minha área. 6 anos antes, havia lido Sua Igreja Tem Grandes Possibilidades, de Robert Schuller. No livro, o autor narra sua experiência. Em 1955, ele saiu de porta em porta perguntando a centenas de pessoas: por que você não vai à igreja? E o que você espera de uma igreja? Achei que essa era a grande ideia, mas senti que as perguntas deveriam ser refeitas para os céticos da década de 1980. Escrevi em meu caderno de anotações 5 perguntas que usei para começar o trabalho. Número 1. Na sua opinião, qual é a maior necessidade desta região? Fazia essa pergunta simplesmente para abrir um canal de conversação com os moradores. Número 2. Você está frequentando alguma igreja? Se a resposta fosse positiva, eu agradeceria e ia para a casa seguinte. Não me preocupava em fazer as outras 3 perguntas, porque não queria incluir na pesquisa a opinião dos cristãos. Note que não perguntei: você é membro de alguma igreja? Muita gente que não pisa em uma igreja há 20 anos ainda se diz membro de alguma denominação. Número 3. Por que você acha que a maioria das pessoas não vai à igreja? Isso parecia menos constrangedor e ofensivo que perguntar: por que você não frequenta uma igreja? Porque muitos poderiam responder: isso não é problema seu. Contudo, quando pergunto o que pensam sobre o motivo de as pessoas não frequentarem nenhuma igreja, quase sempre eles apontam as razões pessoais, ainda que de maneira indireta. Número 4. Se você estivesse procurando uma igreja onde frequentar, como ela seria? Essa questão simples ensinou-me mais sobre o como pensa o não cristão que todo o treinamento que recebi no seminário. Descobri que a maioria das igrejas oferecia programas nos quais os sem igreja não estavam interessados. 5. O que posso fazer por você?
Que conselho você daria a um ministro que realmente deseja ajudar as pessoas? Essa é a pergunta básica que toda igreja deve fazer à comunidade. Estude os evangelhos e descubra quantas vezes Jesus perguntou a alguém: o que você quer que eu lhe faça? Ele se importava com as necessidades das pessoas. Durante a pesquisa, eu me apresentava dizendo: olá, meu nome é Rick Warren. Estou fazendo uma pesquisa de opinião em sua comunidade. Não estou aqui para vender nada. Gostaria de fazer 5 perguntas. Não existe respostas certas ou erradas. E só vai levar 2 minutos. Milhares de igrejas têm utilizado essa mesma pesquisa. Uma denominação ao qual prestei consultoria usou essas 5 perguntas para estabelecer 102 novas igrejas em um único dia. Se você nunca pesquisou ser igreja de sua área, recomendo que o faça. 4 reclamações básicas. Durante nossa pesquisa em Saddleback, na cidade, descobrimos 4 reclamações comuns contra as igrejas. A igreja é chata, especialmente os sermões. As mensagens não se relacionam com a minha vida. Essa foi a queixa que mais ouvi. É impressionante como as igrejas são capazes de pegar o livro mais emocionante do mundo e entediar as pessoas, a ponto de alguns dormirem durante o sermão. Algumas igrejas são capazes de transformar pão em pedra. O problema com os pregadores chatos é que eles fazem que as pessoas pensem que Deus é chato. Ouvindo isso, tornei-me determinado a aprender como comunicar a palavra de Deus de forma prática e interessante. Os sermões não precisavam ser chato para ser bíblico, nem seco para ser teológicos. Os sem igrejas não estavam querendo mensagens água com açúcar, mas querem ouvir algo que tenha aplicação prática à vida deles. Desejam ouvir alguma coisa no domingo que possam aplicar na segunda-feira. O povo da igreja não é amável com os visitantes. Se for para a igreja, quero me sentir bem-vindo, sem ser constrangido. Muitos sem igreja declararam que via a igreja como uma comunidade fechada. Como não conheciam a terminologia, as músicas nem os rituais, sentiam-se perdidos, imaginando que todos estavam olhando para eles, julgando-os. A emoção mais forte que os sem igreja sentem quando vão a um culto é o medo. Como resultado, determinamos em nossa igreja fazer tudo o que fosse necessário para que os visitantes se sentissem bem-vindos, sem experimentar a sensação de estar sendo vigiados. A igreja está mais interessada em meu dinheiro do que em mim. Por causa dos apelos explícitos dos televangelistas e de outras organizações cristãs para agariar dinheiro, os sem igrejas tornaram-se incrivelmente sensíveis aos pedidos de oferta. Bill Hybels descobriu que essa era a reclamação mais frequente em sua área, quando realizou uma pesquisa similar à minha. Muitos acreditam que os pastores estão no ministério pelo dinheiro e que as igrejas suntuosas prejudicam a imagem do cristianismo. Decidimos caminhar na contramão dessa queixa, dizendo que a oferta é somente para os membros da igreja e que os visitantes não precisam contribuir. Preocuparmos-nos com a qualidade do cuidado que a igreja tem com as crianças. Na cidade de Saddleback está cheia de casais jovens, então nós não nos surpreendemos com essa queixa. A igreja precisa ganhar a confiança dos pais. Nossa igreja adotou e publicou um guia com regras estritas para o ministério infantil, a fim de assegurar a segurança e a qualidade no tratamento às crianças. Se você quiser alcançar jovens casados, deve proporcionar um atendimento de qualidade para as crianças. Jesus recomendou aos seus discípulos que fossem prudentes no evangelismo. Eu os estou enviando como ovelha entre os lobos. Portanto, sejam astutos
como a serpente, sem malícia como a pomba. Mateus capítulo 10, versículo 16. Para que um time seja bem-sucedido no futebol americano, precisa saber observar as defesas adversárias. Quando o time ofensivo se alinha para uma jogada, o jogador que está com a bola analisa o posicionamento do time adversário. Ele tenta descobrir o que a defesa fará para impedi-lo de avançar. Se o jogador não tiver esse cuidado, acabará esmagado sobre uma pilha humana. No evangelismo, observar a defesa significa entender e antecipar as objeções dos não cristãos antes de se comunicar com eles. Isso significa aprender a pensar como um não cristão. O que me parece mais interessante em relação à nossa pesquisa foi que nenhuma das reclamações do Sem Igreja de nossa área era teológica. Não encontrei uma só pessoa que dissesse: não vou à igreja porque não acredito em Deus. Embora tenha encontrado muitas pessoas que afirmassem crer em Deus, mas não sentiam que a igreja lhe pudesse oferecer alguma coisa que o precisasse. A maioria dos não cristãos não é ateísta. Eles não são desinformados, indiferentes ou muito ocupados. Usando o material que coletamos, enviamos uma carta a toda a comunidade, baseada nas maiores preocupações do Sem Igreja, anunciando um culto planejado com uma estratégia de contra-ataque às desculpas mais comuns que ouvimos durante a pesquisa. Escrevi a carta totalmente pela fé. Quando a enviamos, ainda não havíamos realizado nenhum culto. Pela fé, anunciamos com antecedência o tipo de igreja que estamos determinados a ser. Defini nossa meta a primeira frase da carta, ao declarar que a Saddleback era uma igreja para os que estavam sem igreja. Isso foi feito para que a carta não atraísse membros de outras igrejas. Na verdade, as críticas que recebi vieram todas de cristãos que questionavam o fato de eu não mencionar Jesus ou a Bíblia. Alguns até levantaram dúvidas sobre minha salvação. Eles realmente não entendiam o que eu estava querendo fazer. Por causa desta carta, 205 pessoas compareceram ao primeiro culto da igreja de Saddleback. Nas 10 semanas seguintes, 82 entregaram a vida a Cristo. Os resultados valeram a pena. Apesar da incompreensão de alguns cristãos, você deve decidir a quem deseja impressionar. Pegue o peixe de jeito. Este é o cerne da estratégia de evangelismo da Saddleback. Devemos querer pegar o peixe do jeito que ele é. Uma pescaria bem-sucedida requer que façamos coisas que podem ser desagradáveis para nós. Você não se sacrificará tanto quanto um bom pescador, a não ser que ame a pescaria. Os pescadores comprometidos não medem esforços para pescar um peixe. Você está levando a sério a grande comissão? Sua igreja está realmente comprometida com o evangelho? Você está disposto a não medir esforços para alcançar as pessoas para Cristo? Entendendo a cultura e se adaptando a ela. Jesus disse aos discípulos: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Lucas capítulo 10, versículo 8. O mestre estava fazendo mais que dar um conselho sobre a dieta dos apóstolos. Estava ensinando a necessidade de se voltarem para a cultura dos que estavam querendo alcançar. Eles precisavam adaptar-se aos costumes da terra, desde que não violassem os princípios bíblicos. Quando servi como estudante missionário no Japão, tive que aprender a comer o que era posto diante de mim. Não gostei de tudo que provei, mas amava os japoneses e queria ganhá-los para Cristo. Então me adaptei aos costumes locais. Às vezes, permitimos que as diferenças culturais entre os cristãos e o não cristão se tornem barreiras que atrapalhem a mensagem a ser proclamada. Para alguns cristãos, qualquer menção à cultura soa como teologia liberal. Este receio não é novo.
Na verdade, essa foi a razão pela qual os apóstolos realizaram o concílio em Jerusalém. Atos capítulo 15. Naqueles dias, o assunto era: os cristãos gentios necessitam seguir os costumes e a cultura judaica para serem considerados cristãos verdadeiros? Os apóstolos e anciões responderam de uma maneira clara: de jeito nenhum. Desde então, o cristianismo começou a se adaptar a cada cultura à medida que se espalhava pelo mundo. O evangelho sempre foi comunicado respeitando-se cada cultura. A única pergunta que fica é: que cultura a igreja deve ter? Nenhuma igreja deve ser neutra nesse ponto. Ela expressará alguma cultura, porque é composta de seres humanos. Durante 2000 anos, o cristianismo tem se adaptado a diversas culturas. Se isso não tivesse acontecido, ainda seria uma facção do judaísmo. Quando insistimos que nossa expressão cultural de fé é melhor ou mais bíblica que qualquer outra, estamos ignorando todos esses anos de história da igreja. Tenho notado que, onde quer que eu pesque, os peixes não pulam sozinhos para dentro do barco, nem se jogam para a praia por mim. A cultura dos peixes aquática é bem diferente da minha, porque vivo na atmosfera. É necessário um esforço intencional de minha parte para estabelecer contato com eles. De alguma forma, preciso descobrir como fazer para que a isca fique diante do nariz deles. Ou seja, como trabalhar dentro da cultura que vivem. As igrejas esperam que os não cristãos apareçam, simplesmente porque foi colocada uma faixa que diz reunião aos domingos. É entrada franca. As pessoas não pulam voluntariamente para dentro do barco. Você precisa conhecer a cultura delas. Você precisa estar disposto a fazer pequenas concessões em relação a seu estilo de vida, para que possa ganhar a atenção e se fazer presente em qualquer tipo de cultura. Por exemplo, nossa igreja adotou um estilo informal de vestimenta para se adaptar à comunidade do sul da Califórnia, onde ministramos. A praia fica a apenas alguns quilômetros. O tempo é sempre ensolarado e úmido. As pessoas não se vestem tão formalmente como em outras partes do país. Assim, planejamos nossos cultos para refletir esse mesmo estilo informal. Se você encontrar alguém com um terno e gravata em nossa igreja, provavelmente é um visitante. Permita que o alvo determine seu método. Para fisgar um peixe, é necessário jogá-lo de acordo com as regras, permitindo que seu alvo determine o método a ser utilizado. Quando você vai pescar, utiliza o mesmo tipo de isca para todos os peixes? Claro que não. Você sempre usa o mesmo tamanho de anzol? Não. É necessário que se use a isca e o anzol apropriado ao peixe que você quer apanhar. Paulo permitia que seu alvo determinasse seu método. Ele descreve sua estratégia em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 ao 22. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Os críticos podem dizer que Paulo estava se portando como camaleão, agindo de maneira diferente com cada grupo como um hipócrita. Não é verdade.
Ele estava usando de estratégia. Sua motivação era o desejo de ver as pessoas salvas. Gosto da passagem que ele diz: faço tudo por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Certa vez, li os evangelhos para descobrir o padrão de Jesus, que ele usou para evangelizar. O que aprendi foi que ele não possuía um método definido. Ele simplesmente agia de acordo com a situação. Quando estava com a mulher no poço, falou sobre água viva. Quando em companhia dos pescadores, falou sobre pescaria. E quando estava com o povo do campo, discorreu sobre a tarefa de semear, começando com as necessidades sentidas pelos sem igreja. Onde quer que encontrasse alguém, Jesus logo detectava as ansiedades, necessidades e interesses da pessoa. Quando enviou seus discípulos, disse a mesma coisa: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus capítulo 10, versículo 8. Note que a ênfase principal está no conhecimento das necessidades e ansiedade do povo. Quando você sente a dor física ou emocional, não fica interessado no sentido das palavras gregas ou hebraicas. Sua preocupação é melhorar logo. Jesus sempre ministrava visando as necessidades e o coração das pessoas. Quando um leproso veio falar com Jesus, ele não começou a lecionar sobre as leis da purificação contidas em Levíticos. Apenas curou o homem. Quando se encontrava com um doente, ou um possuído por demônios, ou alguns doentes mentais, tratava de resolver o problema. Jesus não dizia: desculpem, isso não está na minha agenda. Hoje estamos numa série de estudos sobre livros de Deuteronômio. Se sua igreja leva a sério a tarefa de pregar aos sem igrejas, você deve estar disposta a aguentar pessoas com muitos problemas. O resultado de uma pescaria geralmente é sujo e cheira mal. Muitas igrejas querem pescar, mas querem que o peixe já venha sem escamas, sem vísceras, limpos e cozidos. É por isso que nunca alcançam ninguém. Entendendo e atendendo aos apuros do sem igreja. Em nossa igreja, entendemos as dificuldades do sem igreja e as levamos muito a sério, mesmo quando não as compreendemos totalmente. Os não cristãos têm dificuldades com igrejas que vivem pedindo dinheiro, que usam a culpa ou o medo para desestimular o povo à santificação, que exigem frequência a todas as reuniões e obrigam os visitantes a se levantar e se apresentarem. Nossa estratégia é remover essas dificuldades o mais rápido possível. Algumas pesquisas demonstram que os sem igreja acham que o nome de uma denominação tem conotação negativa para quem mora no sul da Califórnia. Isso nos levou a escolher um nome neutro, ou seja, a Igreja de Saddleback. Não tenho vergonha de minha herança batista. Explicamos em nosso curso de membresia que somos filiados doutrinária e financeiramente à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Certa vez perguntei ao sem igreja do sul da Califórnia: o que o termo batista significa para você? Surpreendi-me com a total falta de informação das pessoas. Muitos não cristãos, principalmente os de formação católica, declararam nunca haver pensado em visitar uma igreja batista. Isso me deixou duas opções: passar por anos educando as pessoas sobre as crenças dos batistas antes que ela viesse nos visitar, ou esclarecer os maus entendidos depois que aceitassem Cristo. Escolhemos a segunda opção. Será que fui criticado por minha escolha? O que você acha? Alguns companheiros bem-intencionados acusaram-me de heresia e de falta de integridade. Mas, para começar, eles não eram meu alvo. Eu não estava tentando atrair os batistas, nem outros cristãos. Alguns desses críticos até se tornaram meus amigos depois que entenderam meus objetivos. A escolha de um nome neutro foi a estratégia de evangelismo e não de comprometimento ideológico.
Em 1988, uma pesquisa em Gallup revelou que 33% dos protestantes já mudaram de denominação. Estou certo de que esse número é muito maior agora. Por causa do crescimento da população, dos produtos genéricos, as novas gerações têm muito pouca inclinação à lealdade. Para a maioria das pessoas, os valores se tornam menos rígidos e poucas escolhem uma igreja com identificação denominacional. Preferem uma igreja que atenda às suas necessidades. Seja flexível quanto aos métodos. Se você já pescou um dia inteiro, deve saber que é necessário mudar a isca com o decorrer do tempo. O que os peixes estavam beliscando pela manhã pode simplesmente ser ignorado à tarde. O problema de muitas igrejas é que ainda hoje estão usando as mesmas iscas e anzóis da década de 1950. E o peixe não está mais beliscando. O maior inimigo de nosso sucesso no futuro é nosso sucesso do passado. Use mais de um anzol. No lugar em que cresci, usávamos uma técnica de pescaria que consistia em prender vários anzóis na mesma linha. A ideia era que quanto mais anzóis estivessem na água, maior a possibilidade dos peixes morderem. Devido aos avanços tecnológicos, multiplicaram-se as opções de atividades. Antes, havia somente 3 redes de televisão. Agora você pode sintonizar dezenas de emissoras. Com os produtos, acontece algo semelhante. Havia apenas um tipo de Coca-Cola. Hoje, existem Coca-Cola Light, Lemon Light. Certa vez, assisti uma reportagem na TV sobre as possibilidades de escolha dos consumidores. O documentário estimava que, a cada semana, 200 novos produtos entravam no mercado e que a cada ano, cerca de 300 novas revistas são publicadas, somente nos Estados Unidos. A empresa que fabricava as calças Levi's ofereceu sozinha 70 mil produtos diferentes, de diferentes formas, tipos e materiais. Vivemos em um mundo de múltiplas escolhas. Essas mudanças produziram uma geração que espera novas opções em todas as áreas. Infelizmente, no que diz respeito a cultos de celebração, a maioria das igrejas oferecem apenas 2 opções: pegar ou largar. Se você não pode vir à igreja nas noites de domingo, outro culto só na semana que vem. Quando oferecemos cultos de vários estilos, não estamos cedendo ao consumismo. É uma atitude estratégica e altruísta. Fazer o que for necessário para alcançar mais pessoas para Cristo. Nossa meta não é fazer algo de maneira mais difícil, e sim de facilitar ao máximo para os não cristãos o conhecimento de Cristo. As congregações que crescem oferecem programas diversos, muitos cultos e às vezes várias opções de lugar. Reconhece que a diversidade de método é necessária para alcançar todos os tipos de pessoas. Jan Frau chamou isso de evangelismo de saturação. Usar todos os meios disponíveis para alcançar todas as pessoas disponíveis, em todos os horários disponíveis. Porque normalmente pescamos só com um anzol. Por que a maioria das igrejas tem poucos programas de evangelismo? Isso ocorre porque fazemos a pergunta errada. A maioria das vezes perguntamos: quanto isso vai custar? A pergunta certa é: quem vamos alcançar? Quanto custa uma alma? Será que não vale a pena gastar $500 num anúncio de jornal? Se ele ganhar um não cristão para Cristo? Alcançar a comunidade tem um custo. Se sua igreja leva a sério a estratégia de evangelismo, ela sabe que isso custará dinheiro. Levando isso em consideração, permita-me incluir nesse capítulo algumas ideias sobre o financiamento de sua estratégia. O dinheiro gasto em evangelismo nunca fica sem retorno, é sempre um investimento. As pessoas que você alcançar sempre irão render mais do que o valor investido nelas.
Antes de realizar nosso primeiro culto na Sodelbeck, nossos pequenos grupos de estudos bíblicos gastou $6,5 mil para preparar a reunião. Como conseguimos o dinheiro? Usando nossos cartões de crédito. Acreditamos que as ofertas das pessoas que iríamos alcançar para Cristo seriam o suficientes para pagar a dívida. Um dos milagres de nosso ensaio para o primeiro culto aconteceu quando um homem que nunca frequentou o nosso grupo de estudo bíblico contribuiu com um cheque de $1.000 quando passamos a oferta. Quando o culto terminou, a senhora responsável por contar a oferta veio me mostrar o cheque e disse: "Isso vai funcionar." E funcionou, pois pagamos toda a dívida em 4 meses. Por exemplo, não estou encorajando você a usar o seu cartão de crédito para financiar campanhas evangelísticas. Estou somente ilustrando nossa disposição em pagar o preço para levar as pessoas a Cristo. Quando a situação financeira da igreja entra em colapso, a primeira coisa a ser cortada é o evangelismo e a propaganda, pois essas são as últimas coisas que devem ser suprimidas. Elas são a fonte de sangue novo e a vida nova para a sua igreja. Outra coisa que devemos reconhecer em relação às finanças da igreja é que o povo só contribui quando existe visão e não necessidade. As instituições que mais angariam fundos são aquelas que possuem ampla visão. As igrejas que estão fazendo o máximo com o que têm são as que arrecadam mais ofertas. Por isso, Jesus disse: "Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado." Lucas, capítulo 19, versículo 26. Se sua igreja está continuamente enfrentando problemas financeiros, faça uma análise de sua visão. Ela é clara? Está sendo comunicada com eficiência? O dinheiro sempre flui quando as ideias são inspiradas pelo Espírito Santo. Igrejas com problemas financeiros geralmente são igrejas sem visão. Mais um fator: se sua igreja gasta apenas migalhas com o evangelismo, receberá também migalhas como resultado. Em Mateus capítulo 17, versículo 27, Jesus ordena a Pedro que vá buscar dinheiro na boca de um peixe para pagar os impostos romanos. Para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Aprendemos uma lição importante com essa história: as moedas estão sempre na boca do peixe. Se você se concentrar em pescar, evangelizar, Deus pagará a conta. Finalmente, lembre-se do lema dos famosos estrategistas missionários Hudson Taylor: "O trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, não ficará sem suporte de Deus." Pescar é um trabalho sério. Sempre gostei muito da analogia que Jesus faz do evangelismo com a pesca, mas tenho um problema com ela. Atualmente, a pescaria para a maioria das pessoas não passam de um hobby, algo que fazem nas horas de folga. Ninguém vê a pescaria como responsabilidade. Contudo, ser um pescador de homens é trabalho sério. Não se trata de mero passatempo para os cristãos. Antes, deve ser nosso estilo de vida.